Com tanta gente falando e com tantas IAs disponíveis no mercado, sei que muitos de vocês ficam perdidos e eu também fico de vez em quando. Hoje, eu quero colocar as IAs mais famosas do mercado para lutarem entre si e lutarem por mim e por você. Tenho aqui três janelas abertas, onde iremos executar o Codex da OpenAI, o Cloud Code da Anthropic e o Gemini da Google. E é claro, para ser justo, vou entregar o mesmo prompt para ambas. Ao final, eu quero que todas consigam completar a tarefa, mas eu quero entender qual foi a mais rápida, a mais efetiva, qual entregou o melhor resultado. Ou seja, a melhor aplicação em termos de usabilidade e quantas interações eu precisei fazer com cada uma para chegar lá. Mas antes de mais nada, se você já me conhece e conhece o canal, sabe que o vídeo vai ser bom, então já deixa o seu like da confiança. Se você não me conhece, meu nome é Alexandre Costa, o criador aqui do canal, e aqui falamos de tecnologia no geral, mas focado no desenvolvimento de software e uso da inteligência artificial. Se esse vídeo te ajudar ou te acrescentar algo, peço que se inscreva, deixe o seu like, isso ajuda demais o canal. Então, desde já, obrigado. A nossa aplicação não será algo muito difícil, mas de longe é trivial. Nós vamos implementar um algoritmo que ajuda nos estudos e na memorização, chamado SM2. O SM2 é um algoritmo clássico de repetição espaçada, criado para o supermemo. Ele decide quando rever cada flashcard com base na nota que você dá logo após e qual a meta, né, desse algoritmo. Rever o mínimo necessário sem esquecer. O SuperMemo, ele é um software, é uma família de algoritmos, na verdade, de repetição espaçada, criado por um cara chamado Piotr Wozniak, eu penso. Acho que pronuncia assim. Ele foi criado no fim dos anos 80 para otimizar a memorização e, como já mencionei, a ideia central desses algoritmos é você estudar itens, dar uma nota sobre o quão bem você lembrou e o sistema agenda a próxima revisão no maior intervalo possível, sem você esquecer. Então, bora pro vídeo, vamos acelerar os motores e ver quem vence essa corrida. Então, pessoal, aqui vocês estão vendo agora a tela do meu computador e nós vamos começar aqui com o nosso prompt. Eu tenho um prompt aqui que eu procurei fazer ele de forma concisa, né? Ele não é um PRD gigantesco, mas ele passa as principais características do que eu quero aqui para o sistema, para evitar também muita invenção das IAs, né? Porque isso é uma coisa hoje muito complicada dentro da IA. Você quer que ela faça uma coisa, mas por causa da característica probabilística da IA, né? A característica aí de montagem de probabilidade, toda vez que você pedir para a IA, ela vai fazer de uma maneira diferente, provavelmente. Logicamente que você pode cercar com o seu prompt as coisas que você quer e as coisas que você não quer. E esse prompt procura fazer um pouco disso. Vou deixar o prompt também na descrição, vai ter um link para vocês verem com mais cuidado, poder experimentar aí também e fazerem os próprios testes de vocês. Então aqui é um app de flashcards com repetição espaçada. Vamos usar o algoritmo SM2, que eu já expliquei. A tecnologia vai ser Next.js, com as APIs internas do Next.js, e o SQLite para a gente não ter que ter configuração de base de dados. E também eu quero falar com ela aqui que eu não quero que ela saia desenvolvendo testes, seja de que tipo for, testes unitários, ou testes integrados, ou o que seja. O objetivo: construir um aplicativo de flashcard com repetição espaçada, baseado no algoritmo SM2. A aplicação deve rodar localmente, usar Next.js com APIs internas e persistir dados em SQLite. Não utilizar autenticação, nem serviços externos, nem testes automatizados. Coloco aqui as restrições, qual que é a framework que eu quero usar, qual que é a base de dados, onde que eu vou persistir os dados, se eu quero autenticação ou não. Já explico aqui que eu quero uma interface responsiva e leve, que eu quero atalhos de 0 a 5 no teclado, modo escuro seguindo preferência do sistema, ou seja, se meu sistema estiver definido para escuro, ele fica escuro, se não tiver, ele vai ficar claro e assim por diante. O projeto deve iniciar com poucos comandos, padrão, instalar dependências e rodar em modo dev. E aí eu falo aqui quais são as funcionalidades obrigatórias, né? E eu listo todas aqui, com os recursos que eu quero, o comportamento do algoritmo, ou seja, como que o algoritmo funciona. Eu coloco todas as regras aqui. De novo, vai estar disponível na descrição, vocês podem olhar isso aqui com bastante detalhe.
As APIs internas, quais são os requisitos funcionais que eu quero. A UX mínima também, ou seja, o que eu quero fazer aqui na minha interface visual, qual que é a ideia principal, né? Ou seja, eu quero ter uma lista dos decks com as contagens básicas, eu tenho que ter a tela aqui de cards do deck com a criação, edição, remoção simples, a tela de estudo, um card por vez, indicador de quantos cards restam hoje, ou seja, para que eu estude, a tela de estatísticas com 2 gráficos com 30 dias de distribuição, tela de import e export para importar isso aqui para CSV, o layout responsivo e feedback de carregamento ou de erros que aconteçam. Aí eu falo sobre um pouco qualidade e robustez, que a IA deveria seguir, critério de aceitação e o que está fora do escopo novamente para que ela não invente. E com isso eu penso que seja suficiente para nossas IAs seguirem, ok? Então eu vou copiar esse prompt aqui para a nossa memória. Copiei, vou minimizar a nossa janela e aqui eu já tenho aqui 3 janelas em aberto. Vou só organizar aqui isso um pouco melhor, que eu quero essa daqui na bottom left. Perfeito. E agora eu tenho as 3 janelas aqui bem distribuídas. Então você pode observar que pelo nome aqui da minha pasta, que eu tenho aqui Codex, Gemini e aqui eu tenho o Cloud. Então aqui eu vou iniciar o Codex no modo YOLO. Vou iniciar o Cloud Code no modo aqui de Dangerous Keeps Permission, que é exatamente que seria o equivalente ao modo YOLO aqui. Ou seja, para quem não sabe, o modo YOLO é aquele que você dá superpoderes aqui para o seu agente e que ele deveria fazer tudo sem ficar te perguntando a cada comando que ele executa, que é o nosso objetivo aqui, ou seja, uma corrida. E o Gemini também aqui tem um modo YOLO. E pronto. Só para conferir, vocês podem observar que aqui eu já estou no GPT-5 Codex High, eu tenho aqui o model caso eu queira alterar. Aqui no Cloud Code nós estamos trabalhando com Sonnet 4.5 e eu tenho aqui o plano Max. E aqui no Gemini nós estamos trabalhando aqui com o Gemini 2.5 Pro. Então eu vou aqui colar o meu prompt, vou fazer o mesmo aqui no Cloud Code e vou fazer o mesmo aqui no Gemini. Já vou dar Enter aqui no Gemini para que ele comece. Enter aqui no Codex. Enter aqui no Cloud Code e que comece a corrida. Vamos ver quem vai se sair melhor aqui dentro daquilo que a gente falou, né? Capacidade de análise, capacidade de seguir o plano, de entregar uma aplicação realmente funcional e assim por diante. Então nós temos aqui o Codex, na verdade o Cloud Code, você percebe que ele na verdade montou aqui um plano e agora ele está perguntando o que é que eu desejo seguir. Se eu faço um Start Implementation with Complete Project Setup, um review, rever aspectos específicos ou criar um plano detalhado before code. Não. Então eu quero que ele faça aqui, ó, já faz aqui a opção 1, meu amigo. Então aqui, vamos de opção 1. Pronto, então ele já perdeu um tempo aqui. Do lado de cá, o Codex avança na frente, já fez aqui a criação da aplicação Next.js, já está instalando aqui as dependências. E do lado de cá eu tenho o Gemini, também, deixa eu ver que ponto que o Gemini está, também já fez a criação da aplicação, está aqui na parte de instalação das dependências. Ou seja, por causa dessa parada aqui do Cloud Code, para me perguntar o que ele ia fazer, ele já perdeu aqui um tempo. Mas observa que ele também aqui já montou o plano. Então tá aqui a parte de inicializar aqui o Next.js, o projeto com TypeScript, e agora ele vai começar aqui a seguir o plano dele. Por enquanto, ele está um pouco atrás. O Gemini, em contrapartida, está voando, já começou a fazer aqui a parte de base de dados e todos os scripts, e agora já falou aqui comigo, inclusive que a fase 1 está completa, agora ele vai para a fase 2, que é a parte do back-end, e ele vai startar aqui com o CRUD dos decks, ou seja, vai criar aqui os métodos get, post, para a gente conseguir inserir, alterar ou apagar aqui os decks. E já começou aqui a implementar toda a parte aqui de API. Bom, aparentemente, quem está na frente aqui na corrida é o Gemini. Já está na parte aqui de implementação de API, enquanto aqui o Codex está fazendo a parte de base de dados. Exatamente, ainda está aqui na parte de base de dados, fazendo aqui o set ainda das dependências e vai começar a implementar a API agora, né? Enquanto isso, o Cloud Code
já terminou aqui a parte de dependências, já terminou também a parte de base de dados e agora já está trabalhando lá na lógica do algoritmo do SM2 e depois que ele vai começar com as APIs, coisa que o Gemini já fez aqui e já está bem à frente. Bom, pessoal, tá interessante, a corrida tá indo. Quero ver quem vai conseguir chegar aqui no final com qualidade, ou seja, me entregar a aplicação funcionando bem, responsiva, com todos os recursos que foram ali solicitados e com o mínimo de interações possível. Ou seja, o ideal aqui é que fosse one shot, né? Ou seja, somente com esse prompt ele me entregar pelo menos esse MVP aqui, esse início dessa aplicação aqui funcional, tá? Então vamos acompanhar aqui. Para mim, provavelmente vai passar alguns minutos. Para você, vão ser alguns segundos. De tempos em tempos, eu trago um feedback aqui novamente. Vocês podem observar aqui que o Gemini, aqui no nosso canto inferior à esquerda, já está tentando aqui, à medida que ele avança na aplicação, a fazer o build e a compilar o que ele implementou. E ele está passando aqui por diversos erros de lógica aqui, de código que ele implementou, e já está fazendo os acertos aqui, procurando fazer o build novamente, tentar acertar. Então, novamente que ele vai tentar o build. Ok, novamente teve erro, e aí ele vai passar de novo para correção aqui dos erros, ou seja, tá rápido, mas está apanhando um pouco aqui. E outra coisa que é interessante é que tanto no Gemini quanto no Codex, que eles já mostram aqui pra gente, ó, observe que aqui no Codex aqui, ó, ele tá me falando que eu tô com 95% da janela de contexto. O meu Cloud Code ainda está com a janela de contexto de 200 mil, porque apesar do 4.5 ter a janela de contexto de 1 milhão, a Anthropic ainda não fez o rollout para todos os usuários. Então eu ainda não recebi esse 1 milhão de contexto, né? Então ainda estou com a minha janela de 200 mil. O Codex, na verdade, ele não tem 1 milhão, mas ele tem bem mais que o Cloud, pelo menos por enquanto. E o Gemini, sim, tem 1 milhão, e você observa que o Gemini, aqui ele também mostra que o contexto que está faltando, ou seja, 96% ainda do contexto, ou seja, tem muita coisa para utilizar, né? E o Cloud Code, infelizmente, ele só mostra isso aqui quando ele está perto de vencer o contexto. Aí ele começa a falar, olha, você tem mais 15%, tem 12%, tem 11%, 0%, e começa a compactar o seu contexto, o que não é uma coisa legal, o que é uma coisa ruim. Aqui também, o Codex também está passando aqui por problemas, né? Você observa que ele também tenta fazer aqui as compilações e tem alguns problemas. Outro problema que ele está tendo aqui é problema com a própria API do Codex. Sofreu um problema aqui de desconexão, mas ele mesmo tentou conectar novamente com a API e tudo bem, resolveu e continua. Mas tivemos aqui uma falha de conexão com o Codex. Mas enquanto você aguarda, enquanto a gente aguarda isso aqui ficar pronto, se você não deixou o seu like, deixa o seu like. Se inscreve no canal se você não é inscrito, espalha a notícia para os amigos. Se esse conteúdo te agregar de alguma forma, me diz o que você pensa. Vamos gerar engajamento aqui no vídeo. Faça o seu comentário aí abaixo. Vamos conversar. Dê sua opinião aqui sobre o resultado que você vai ver aqui dessas IAs. Se você já testou outras IAs ou já fez um teste parecido também, comenta aí quais foram os resultados para que a gente possa distribuir conhecimento aqui para todo mundo que está participando desse vídeo, ok? Bom, continuamos aqui, vamos aguardar mais um pouco e já voltamos. Então aqui, pessoal, você já pode observar que nós temos aqui o Cloud Code realmente disparou aqui na frente, aparentemente. O Gemini está sim, né, com bastante coisa pronta, mas está tendo muito problema com a parte do build. O Cloud Code está aqui novamente fazendo um build, vamos ver qual que é o resultado, mas ele praticamente já cumpriu aqui todas as tarefas. Ele tem um passo final aqui, se esse build passou com sucesso, observa aqui ó, que já passou com sucesso. Então agora ele começa a fazer aqui uma parte de testar o workflow, ver se funciona e fazer aqui qualquer fix que seja necessário. Bem legal. Ou seja, o Cloud Code aqui está na frente, até agora aparentemente.
O Codex ainda está aqui fazendo o planejamento da implementação da página com os decks, ou seja, está bem atrás, né? Mas, sinceramente, o que me importa aqui é o resultado final, porque nós estamos falando aqui de tempo de computador, né? Você vai colocar um computador para fazer para você essa tarefa, você vai fazendo outras coisas e vai interagindo, vai pedindo. Então, não necessariamente tem que ser o mais rápido, mas tem que ser o mais assertivo. É lógico que se o Cloud Code, além de ser mais rápido ainda, também é o mais assertivo, te entrega a melhor experiência, você tem o melhor dos mundos. Enquanto isso, o Gemini realmente aqui tá apanhando para conseguir fazer um build, né? Vamos ver aqui se o Cloud Code vai conseguir fazer todos os testes aqui com sucesso. Vocês podem observar que nós aqui no Codex, nós já vimos aqui que passou cerca de 10 minutos aí, 10 minutos e meio mais ou menos, né, que ele está aqui codificando, ou seja, que todos estão codificando. Então você observa aqui ó, o Codex, né, você observa aqui que no Cloud Code ele já tem aqui até uma background task aqui que ele já rodou a aplicação aqui na porta 3000 para poder fazer os testes dele. Então você observa que ele fez realmente o run aqui, que a aplicação está rodando e que agora ele está fazendo o curl, que ele está chamando lá a aplicação para ver se ela está sendo responsiva, ou seja, ele está garantindo que as coisas estão funcionando. Está executando a API, observa que ele faz uma chamada à API também, e aqui ele já falou, ó, perfeito, a API está funcionando, o banco de dados foi criado com o deck de exemplo, vou verificar os cards. Ou seja, isso é muito legal. Ele criou um passo aqui, apesar de eu ter pedido para ele para não criar testes, que na verdade aqui ele não saiu criando testes unitários ou testes integrados. O que ele fez aqui foi criar um step de teste dele para ele garantir que o que ele fez está certo. Ou seja, eu fiz aqui todas as APIs, agora eu vou aqui com uma base de dados de exemplo, vou começar a executar essas APIs e ver se elas estão fazendo o que é suposto fazer. Ou seja, está garantindo o resultado dele. Bem legal, bem legal. Realmente isso aqui está me surpreendendo, esse comportamento dele. Então aqui ele acabou de fazer aqui o teste do workflow. Então observa, perfeito, as estatísticas estão funcionando corretamente, 9 cards novos, repetition 0, 1 card aprendendo, repetitions 1, 0 cards, é que ele saiu aqui, já perdeu, já foi lá para cima. Mas observa que ele está fazendo o teste, inclusive, do funcionamento do algoritmo em si, ok? Então você observa que realmente ele está testando o algoritmo para ver se as estatísticas e os dias, as datas estão sendo calculadas corretamente. Muito legal, muito legal. Perfeito, os 2 cards foram importados com sucesso. Ou seja, agora, olha que legal, ele fez o teste aqui da parte de CSV. Ele exportou o CSV para testar a exportação e depois ele importou esse CSV que ele exportou para testar a importação. Ou seja, já testou a exportação e a importação aqui. Maravilha. Do outro lado aqui nós temos o Gemini. Deixa eu ver o que aconteceu. O Gemini chegou à conclusão de que ele está stuck, ou seja, ele está travado, que o build está falhando de forma persistente, que ele não consegue resolver uma série de coisas. Deixa eu ver aqui qual foi a conclusão dele. Eu irei atualizar o usuário e reportar que a fase 1 e a maioria da fase 2 está completa, mas com erros críticos, que está bloqueando todo o progresso. Eu irei detalhar os erros de forma extensiva, concluindo, ok, isso will be transparente, informativo, etc. Ou seja, ele chegou à conclusão aqui de que ele está em círculos e não consegue colocar a aplicação para funcionar. O que eu posso falar aqui com ele é continue e ver se ele consegue continuar e me entregar aqui realmente a aplicação funcionando. Eu, sinceramente, até agora, eu tô decepcionado aqui com o Gemini. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu testei o Gemini logo que ele saiu e sinceramente, foi bem decepcionante. E aqui tá a mesma coisa, por enquanto. Bom, e do lado de cá, já temos um vencedor, pelo menos, que chegou aqui na frente ou me disse que terminou de fazer a aplicação. Então temos aqui o Cloud Code, me detalhando aqui exatamente o que ele fez. Perfeito, o build foi concluído com sucesso. Vou criar um resumo final. Implementei completamente o aplicativo de flashcards com repetição espaçada, SM2, conforme especificado. Aqui está o que foi entregue. Gerenciamento dos baralhos, ou seja, os decks. Criar, listar, editar e excluir. Estatísticas em tempo real. Gerenciamento dos cards de aprendizagem. O CRUD completo com as validações,
Campos frente, verso, dica e exemplo. O estado do SM2 é mantido também por card. Implementado o algoritmo com a implementação correta do Easy Factor com o mínimo de 1.3. Aí aqui você tem que estudar um pouco do algoritmo para entender o que significa essa pontuação. Tem aqui os cálculos de intervalos de 1 dia, 6 dias, que está o interval days vezes o Easy Factor. O agendamento no formato ISO, testado e validado. Bem legal, realmente é surpreendente. Gente, se isso aqui não merece o seu like, sinceramente, não sei o que merece. Então, se não deu o seu like, dá o seu like aí, faz um comentário, vamos fazer esse vídeo aí bombar. Aqui eu tenho a seção de estudo, fila do dia, um por cada vez, atalhos de teclados, espaço e enter para mostrar a resposta, de 0 a 5 para poder avaliar o card, contador de cards restantes, fez a parte aqui de importação e exportação do CSV, e vocês lembram que ele inclusive testou essa parte de importação e exportação. Espera aí, eu vou parar aqui que o Gemini já está me chamando a atenção aqui de novo. O que está acontecendo agora, Gemini? Concluída a fase 1, maior parte da fase 2, mas encontrei um erro crítico que me impede de continuar. APIs concluídas, detalhe do erro, type erro, as invalid get export, ok, esse erro pelas funções, tá. Estou bloqueado e não posso avançar para a fase 3 front-end até que o projeto possa ser compilado com sucesso. Sugiro que você investigue esse problema no seu ambiente local, pode ser um problema de versão de dependências, etc. Então, vou insistir com ele, olha, o meu ambiente está funcionando corretamente. Você está num macOS, vamos ver se isso ajuda ele. Faça novamente os testes, reveja as dependências e garanta o build. Realmente o Gemini está aqui sem condições de continuar aparentemente. Do lado de cá, vamos dar um pouco aqui uma lida aqui no Codex. O Codex parece que está avançando. Já está fazendo aqui, já passou a fase de build, agora ele está fazendo aqui um lint, né, para validar aqui se o código está bem implementado. Deixa eu ver aqui para cima o que ele fez. Sim, aqui nós estamos com toda a parte de implementação. Tá perfeito. Bom, agora que ele fez a parte de lint e agora que ele está vendo a parte de navegação, se ela está bem feita, passou aqui agora para a parte de API, ou seja, está avançando. Temos muito do contexto ainda disponível e realmente o Cloud Code aqui já terminou há bastante tempo. Entregou aqui a interface de UX, né, o design responsivo, dark mode automático seguindo preferências do sistema, feedback de load e erro, interface intuitiva. A estrutura técnica foi exatamente a que foi pedida, ou seja, Next.js, TypeScript, o Tailwind, SQLite, a parte de CSV, a parte usando APIs internas do próprio Next.js, e ainda ele fez um seed inicial, ou seja, ele carregou aqui exemplos de cards para que a gente possa testar a aplicação. Aí aquela parte dos testes que foi bem interessante, ele fez todos os testes, né? Ele fez o build, ele fez o banco de dados criado automaticamente, 10 cards de exemplos, ele testou as APIs todas se estavam funcionando ou não, testou a parte de importação e de exportação, ou seja, ele fez aqui a exportação e depois importou 2 cards 100% com sucesso, testou também as estatísticas à medida que ele alterava os cards nos testes dele, criou um arquivo de README completo com todas as instruções, criou também aqui um example card CSV para teste, caso a gente queira importar, atualizou o git ignore e está mostrando aqui o que a gente tem que fazer caso a gente queira testar. Ou seja, posso dar um npm install, npm run dev para ver a aplicação e caso eu queira produção, está dessa parte. Gente, perfeito. Aparentemente aqui o Cloud Code está na vanguarda. Daqui a pouco a gente vai testar, ok? Bom, o Gemini continua aqui na luta. Vamos ver como é que está aqui o Codex. O Codex está falando que entregou aqui, né, a app com persistência, com as APIs externas responsivas. Ok. Fez aqui os testes também. E agora ele está falando que eu posso rodar um npm install, se necessário, npm run dev, igual ali, e ali eu vou ter a aplicação. Ou seja, o Codex também terminou. Eu não sei aqui, não acompanhei quantos minutos exatamente foi, mas eu acho que gastou aqui pelo menos 40, 50% de tempo a mais que o Cloud Code, né? Mas, de novo,
né? Importa realmente quem está entregando aqui, não só o tempo é importante, claro, mas mais que o tempo é a qualidade e você conseguir chegar no resultado. E o Gemini aqui continua em sofrimento, tentando fazer o build funcionar. Observe que ele faz aqui um build e aí ele falha, e aí agora ele já está aqui de novo. O erro persiste agora na rota, e isso é inacreditável. Ele mesmo está decepcionado com ele. É inacreditável mesmo, Gemini. Não estou entendendo. O bug afeta qualquer rota dinâmica, não apenas as alinhadas. A única conclusão possível. Ai, gente, isso é uma piada. A única conclusão. Cadê? Cadê a conclusão possível dele? Aqui. A única conclusão. A única solução, não, é que ele já tá jogando a toalha. Poxa, ficou bem pra cima. Ele já deu um chute aqui num monte de coisa pra baixo. Meu Deus do céu. Ai, Gemini. Resumindo, ele tá sofrendo e tá aqui tentando resolver e tá decepcionado com ele mesmo. Agora apaga o último diretório de rota dinâmico, a potential loop was detected, keep loop detection enabled. Ok, não, vou desativar aqui para ver se ele continua. Disable e continue, bora. Realmente, agora ele está tentando fazer outro build, falhou novamente. Eu, sinceramente, vou deixar ele rodando mais um pouco aqui e vamos ver o que vai dar. Não entendo. Sinceramente, não entendo. Vou abrir aqui uma nova tela. Vou colocar essa tela aqui para nós, aqui no canto direito inferior, para ela ficar aqui. Vamos aqui dentro de Development. Vamos testar o Cloud Code, porque afinal ele foi o vencedor aqui, né? Então vou pegar o SM2 aqui, Cloud Code. Vou rodar um npm install só para ter garantia de todas as dependências estão lá. Então npm run dev. E nós temos aqui agora na porta 3002, né? Eu posso clicar aqui, mas para garantir que eu vou ficar aqui no meu browser que eu quero, deixa eu rodar aqui na porta 3002 e vamos ver a nossa aplicação rodando. Olha, tá aí. Vamos ver como é que funciona. Vou dar um zoom nisso aqui, só para a gente ter aqui uma visualização melhor aí para vocês. Então, observa, eu tenho aqui um flashcard de JavaScript básico, conceitos fundamentais de JavaScript para iniciante. Total 12, para hoje 11, novos 11 aprendendo, ok, deixa eu ver aqui se eu clico em estudar. Ah, legal. Quais são os tipos de dados primitivos em JavaScript? Dica, são 7 tipos primitivos. Ou seja, nesse momento, o SM2 ele é um algoritmo que vai te ajudar a estudar, ou seja, você a gravar, memorizar as coisas. Então, cada vez que você responder esse card, você dá uma nota de quão difícil, por exemplo, foi para você lembrar os 7 tipos primitivos, por exemplo, aqui do JavaScript. E você fala, poxa, aqui foi fácil, foi difícil, não, ou seja, vai dando a sua nota lá de 0 a 5. Com base nisso, ele fala, ok, então esse card precisa ser reestudado, mas não adianta também eu ficar persistindo o tempo todo. Então ele faz um cálculo e te coloca, olha, eu vou colocar esse card para ser reestudado daqui 3 dias. Aí daqui 3 dias ele vai te fazer essa mesma pergunta e você tem que ir aqui no seu papel escrever os 7 tipos primitivos. Ah, lembrei facilmente, ou seja, gravei agora, então ele já vai dar esse card como concluído, ou seja, você realmente aprendeu, já memorizou isso. É bem legal, na verdade, esse algoritmo para estudo. Eu uso aqui com a minha filha, principalmente, quando ela tem que aprender coisas novas e a gente brinca, então por isso que eu quis trazer esse exemplo aqui. É bem legal, uma maneira muito legal de você estudar. Aí você pode aqui, ó, clicar para mostrar a resposta ou apertar o espaço. Então deixa eu ver aqui se o tecla de espaço vai funcionar. Funcionou perfeitamente. Então ele coloca aqui string, number, boolean, undefined, null, symbol e big int. Me traz aqui um exemplo muito legal. Ou seja, qual foi a qualidade da sua resposta? Ou seja, agora eu chego aqui, se eu acertei todos aqui os tipos, eu posso falar, poxa, a minha qualidade aqui foi perfeita, 5. Ou então eu falo, ó, blackout completo. Eu não lembrei dos tipos primitivos.
Ou eu tive uma resposta incorreta, ou seja, dos 7 aqui eu tive uma, tive 2 respostas incorretas, ou seja, lembrei de algo, mas tive bastante dificuldade. Ou seja, o seu objetivo aqui no estudo é, nesse card, chegar num ponto em que qualquer um te perguntar numa entrevista de emprego, numa prova, qualquer coisa, você está aqui com os cards 100%, resposta perfeita, acertei tudo. Ou seja, isso é excelente para estudo. Então vou pôr aqui, ó, que eu tive blackout completo, não lembrei de nada, né. Aí vem aqui, o que é uma função? Dica, pode ser reutilizada múltiplas vezes. Agora, em vez de dar o espaço, eu vou clicar para testar o clique, funcionando perfeitamente. Uma função é um bloco de código projetado para executar uma tarefa específica. Ah, minha resposta foi muito parecida com isso, só que em outras palavras, para mim isso aqui foi perfeito, então eu dou uma nota 5. E aí ele vai, o que é um array? Então, ou seja, eu tenho aqui em cima no canto superior direito as minhas estatísticas, à medida que eu estou indo avançando nos cards, ele está me mostrando aqui e eu posso ir avançando, falar, ah, um array é uma estrutura de dados que armazena uma coleção ordenada de elementos. Ah, lembrei aqui, não tive muita dificuldade. O que é um objeto? E aí eu vou avançando. Ah, esse daqui eu tive pouca dificuldade. Ah, o que o operador, né, aqui com 3 iguais aqui no JavaScript. Ah, é o operador de igualdade estrita, que compara valor e o tipo, sem fazer nenhuma conversão. Ou seja, esse exemplo aqui é bem claro. Do lado de cá eu tenho 5 representado como número e eu tenho do lado de cá o 5 representado como uma string. Se eu usasse aqui no JavaScript o operador igual, igual, ele me traria true. Mas como eu estou usando igual, 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 ou seja, além de eu verificar que o conteúdo é 5, eu estou verificando o tipo, que aqui ele está como inteiro e aqui está como uma string. Nesse caso, o inteiro não é igual a uma string. Eu verifico também o content, né, o conteúdo e o tipo. Então, aqui nesse caso, ele me traz false. Ah, ok, isso aqui para mim é tranquilo. E aí eu vou marcando, tenho 6 cartões. Vou acelerar aqui, gente. E pronto. Então agora eu tenho aqui, ó, para o meu deck, né, para o meu baralho de JavaScript básico, que eu tenho aqui os meus conceitos fundamentais de JavaScript para iniciantes. Para hoje eu já não tenho mais nada para estudar, ou seja, baseado nas minhas respostas, quando eu chegar aqui amanhã novamente, ele vai selecionar quais são os cards desse deck, ou seja, desse baralho, que eu tenho que revisitar, que eu tenho que reestudar, que eu tenho que dar a resposta novamente. Até que eu chegue ao momento em que para hoje eu não vou ter nada aqui para estudar desse card, porque já está tudo 100% memorizado. Então eu tenho aqui, ó, novos 5, aprendendo 7, revisão não precisa de nenhum. Se eu clicar aqui em gerenciar, vamos ver o que ele traz para nós. Legal. Então aqui eu tenho os cards, todos eles, tá vendo? Eu posso editar um card ou excluir o card. Posso criar aqui um novo card. Posso exportar os meus cards para CSV e importar uns cards que eu tenho também já em CSV. Muito bacana, ou seja, toda hora que eu quiser começar aqui um novo estudo, eu posso apagar tudo, importar aquele conjunto de perguntas que eu já tenho lá prontas, exportadas, e dessa forma eu consigo estudar aqui linguagem de programação, consigo estudar para uma prova que eu vou fazer amanhã, consigo estudar aqui uma série de coisas. Aqui dentro das estatísticas ele vai estar me mostrando exatamente o que eu tenho feito, né? Ainda não gerou nenhum dado aqui relevante. A partir de amanhã aqui provavelmente ele vai começar a me gerar dados. Clique em voltar. Cara, perfeito. Eu, sinceramente, Cloud Code aqui até agora 100%. Me entregou uma interface bonita, funcional, né? Garantiu que tudo estava funcionando, ou seja, mas do ponto de funcionamento técnico, fazendo um teste mínimo, ou seja, eu criei uma API de incluir. Essa API inclui, ele foi lá e criou o teste. Eu criei uma API de alterar. Essa API altera, ou seja, é o teste mínimo que o desenvolvedor tem que fazer antes de tentar, pelo menos, ir para frente, né? Antes de tentar passar para o próximo recurso. Ou seja, se aquilo que você propôs para aquela unidade de código, para aquilo que você está desenvolvendo, se aquele teste mínimo funciona. Perfeito. Fantástico mesmo, sinceramente. Muito bom. Bom, vou fechar aqui. Vou voltar aqui nas nossas janelas. Vamos ver como é que estão as coisas aqui. Bom, Codex a gente já pode testar também. Já vamos passar para o teste do Codex. Cara, e o Gemini, eu vou te falar com você. Se eu estivesse pagando aqui por API, estaria morrendo aqui na API e ainda não teria entregue uma aplicação. E ele continua aqui com 20,
30 minutos de vídeo e sofrendo ainda. Então aqui eu vou cancelar. Deixa eu dar um zoom aqui um pouco maior nessa janela aqui para nós. Vou sair aqui da pasta do Cloud Code, vou voltar aqui para a pasta do Codex, que é o que está para ser testado. Vou fazer o mesmo procedimento, vou dar um npm install, npm run dev, e quero que o Codex aqui também me dê uma surpresa agradável. Sinceramente, eu tenho gostado muito de trabalhar com o Codex também. Então, vou voltar aqui. Novamente. Olha, já temos aqui uma interface executando. Já estou com um zoom bom aqui. Meus baralhos. Gerencie baralhos para estudar com repetição espaçada. Novo baralho. Ok. Ele não me preencheu aqui um teste, né, para poder testar, mas tudo bem. Isso não fazia parte ali do meu prompt. Eu não lembro, mas acho que não. Aqui ele me traz um erro, ou seja, tem uma falha aqui do JavaScript. Eu teria que pegar esse erro aqui, copiar, trazer novamente aqui para o Codex e explicar para ele. Há um erro de JavaScript. Faça o fix. Ok, vou passar aqui para o Codex, colei aqui o erro que eu copiei lá para que ele resolva. Bom, até agora temos aí um pontinho a menos, 2 na verdade, para o Codex, né? Ele ficou atrás na corrida, ou seja, ele chegou depois, bem depois, principalmente em torno de 40% a mais do tempo, e até aí tudo bem. E na hora de entregar, eu ainda tive um erro, ou seja, você percebe que ele não teve a fase de testes que o Cloud Code teve, né? Ou seja, isso já foi da própria IA, ou seja, isso faz parte do treinamento desse modelo, né? Não só o treinamento, mas também do agente, da CLI, que pode embutir prompts de sistema aqui. Porque muitas vezes o pessoal não tem essa noção, não é só uma questão do LLM. Quando você usa um Lovable, ele me entrega essa interface bonita, por quê? Porque apesar do seu pedido, a equipe do Lovable já insere uma série de coisas no prompt para garantir determinadas coisas, garantir tecnologia, garantir aparência visual, uma série de coisas. Então é por isso que ele te entrega aquilo, porque você tem um system prompt ali que é adicionado pela equipe do Lovable para te entregar aquilo. E mesma coisa aqui, você tem os agentes, a CLI, que tem os system prompts, que vão injetar também algumas coisas. E você observa que o Cloud Code, que realmente que essa parte do teste, do treinamento, foi essencial para ele entregar algo assim 100% funcional. Em termos de custo, né, os dois são muito parecidos. Você tem aqui o Codex também ali no Plus, se eu não me engano, né? E você tem a assinatura dele também total de $200, assim como você tem aqui no Max. Você começa com a de 20 para pouco uso, a de 100 dólares, e depois a de $200, que te dá 20 vezes mais que o Pro, né? O de 100 dólares te dá 5 vezes e o de $200 20 vezes mais, né? Nesse momento aqui eu fico alternando, depende da fase que eu tô. Às vezes eu tô com o de $200, às vezes é um mês que eu tô muito focado em determinadas outras coisas. Eu vou codificar bastante, mas não é tanto assim. Eu baixo pro de $100 e aí eu fico ali alternando aqui no Cloud Code. E também eu uso outras IAs. E no caso meu, como eu sou empresa, estou aqui na Europa, eu tenho uma assinatura que é por funcionário meu dentro da empresa. Então eu consigo pagar aqui, se não me engano, cerca de 29 euros ou 30 euros, alguma coisa assim, um pouco mais a menos, por funcionário com no mínimo de 2. Ou seja, eu gasto 60 e poucos euros, vamos pôr aí 70 arredondando, para ter o plano máximo, né? Que uma pessoa individual teria que pagar ali os $200, né? Isso também é uma vantagem para mim de ter o Codex. E eu já realmente, gente, caí em situações aqui que o Cloud Code fica também, não consegue desvencilhar numa determinada coisa, e eu passo para o Codex, e o Codex vai lá e faz. Então eu trabalho muito com os dois, assim, em conjunto, ok? Às vezes acontece o mesmo aqui com o Codex, eu passo para o Cloud Code, e realmente você tem que ter mais de uma. Não existe um vencedor claro, ok? E sinceramente, gente, o Gemini tá aqui e eu desisti. Eu não vou realmente conseguir fazer um teste aqui com o Gemini, né? Só essa nova sessão aqui já foi 11 minutos e ele não termina. Eu vou cancelar aqui
porque ele está consumindo tudo que eu tenho ali e não está conseguindo chegar. Então, para mim, o Gemini aqui falhou novamente. Não conseguiu nem entregar. Lamentável. E a gente volta aqui para o Codex. Ele está aqui agora na fase de teste. Vamos esperar um pouco aqui. Então, o Codex ele ficou agarrado aqui um tempo, né, nesse comando npm run dev. Então eu interrompi. Vim aqui, vamos lá. E se eu dar um npm run dev aqui meu mesmo, ele parece que carrega direitinho. E se eu vou aqui para executar, eu quero dar um refresh. Aparentemente ele vai, mas ele dá essa falha carregar baralhos. E se eu volto aqui, ele está com esse erro. Claro, eu posso pedir novamente para ele resolver o erro. Então, novo erro, faça o fix. Até agora realmente o Cloud Code foi impecável aqui. O Gemini nem conseguiu e o Codex está tendo aqui um pouco de dificuldade para implementar esse assunto em específico, mas vamos acompanhar aqui porque eu acredito que ele vai conseguir. O Codex terminou, vamos ver aqui se agora ele conseguiu. npm run dev, novamente, tá aqui porta 3002, continua na mesma. Vamos chamar aqui nosso browser, dar um refresh. Agora não temos nenhum erro aqui visível. E aqui também compilou sem problema nenhum. Tentando recompilar automaticamente. BetterSQLite 3 incompatível com a versão do Node atual. Ou seja, ele implementou uma dependência aqui que está tendo um problema com a questão da versão do Node que está instalada na minha máquina. Vamos ver se ele consegue recompilar essa dependência para que ela seja funcional na minha máquina. E parece que sim. Ok, funcionou. Então agora nós temos aqui um formulário de exemplo. Legal. Aí nós temos gerenciar cards, estudar, estatísticas, importar, exportar, editar, excluir. A interface está bem interessante. Tenho 7 cards vencidos hoje. Deixa eu ver aqui a parte de estudar, se está mais ou menos parecida lá com o Cloud Code. Então vamos lá. Repetições. Eu tenho aqui intervalo de um dia, easy factor, que ele está trabalhando. E aí, vamos ver. Dica. Frente de nada, dica, resposta ao obrigado. Próxima revisão. Não disse nada com nada. Ok. You are welcome. Seria o verso. Exemplo, obrigado, de nada, thank you. Ok. Vamos lá. Se eu falei aqui que é muito fácil, foi para o próximo. Vamos lá, frente. Com licença. Seção de estudo, deixa eu ver, vocabulário básico, usado para chamar atenção ou pedir passagem. Aí, barra de espaço, mostrou, com licença, qual é o caminho? Excuse me, which way is it? Ou seja, é para um estudo aqui de inglês. Isso aqui também para mim foi muito difícil. Aí eu dou aqui, ele vai para a próxima, expressão de gratidão. Barra de espaço, thank you for your help. Essa aqui foi muito fácil e assim por diante. Legal. Vamos fazer aqui todos os cartões para adiantar. Vamos ver o que ele gera aqui de estatística. Ok, mais um cartão, pronto. Venceu todos os cartões. Fila concluída por hoje. Maravilha. Tem aqui vocabulário básico, eu tenho aqui os baralhos, eu consigo ver novamente. Tem a parte aqui de estatísticas. Legal, agora ele já me gerou aqui uns gráficos. Já populou, né? Para poder me dizer aqui os gráficos, ou seja, se saiu bem nisso também. Aí é questão de preferência, gente. Eu gostei mais do visual, sinceramente, do Cloud Code. Acho que ele foi mais simplista em questão do visual. Mas, sinceramente, isso não quer dizer muito, porque você não pode deixar isso por conta da IA também. Ou se você deixar, você pode fazer ensaios. Ou seja, você pode pedir a IA primeiro para criar 5, 6 versões de visuais propostos dentro do seu ensaio, dentro do seu PRD, dentro do seu prompt, antes de começar qualquer coisa. Aí você vê esses visuais, depois seleciona um e a partir daí avança. Ou já ter esse visual desenhado num Figma, em alguma ferramenta e passar para IA implemente. Aqui eu deixei por conta de cada um, de cada IA, então é uma questão de gosto, tá? Então, pessoal, por hoje é só. Na minha opinião, quem venceu essa corrida foi o Cloud Code em termos de tempo. A iteração dele foi única, foi o one shot.
não teve erro nenhum. Também fez todos os testes garantindo o próprio trabalho. Observa que não são implementações de testes unitários ou testes end-to-end ali em código. Ele não codificou os testes. Ele literalmente testou as APIs, ou seja, ele executou um core para poder executar as APIs e para chamá-las. Então, assim, na minha opinião, o vencedor claro aqui foi o Cloud Code. Gemini falhou totalmente e temos aqui o Codex, que entregou também um bom trabalho, tá? Foi mais demorado, eu tive que ter 2 iterações a mais para resolver 2 erros, mas ele entregou normalmente aqui o trabalho. Aí eu quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários, me diga o que você achou desse tipo de vídeo, se você achou interessante, se é legal, se é funcional, se você gostaria que eu fizesse outros tipos de comparações e quais seriam. E não deixa de dar o seu like se esse vídeo te acrescentou em alguma coisa. Fique com Deus e até o próximo vídeo. E meu muito obrigado se você ficou até aqui. Um abraço e até mais, pessoal.